que é o sexy canvas. Existe um país capitalista que é o Brasil, no caso é o meu foco, né? É esse país aqui muito complicado. Dentro de um país capitalista, qual é a ideia? Que as empresas vendam muito, que as pessoas se diferenciem, sejam melhores que as outras e tenham produtos melhores que os outros e entendam a cabeça do cliente para cada vez vender mais, faturar mais e tudo mais. É a base do capitalismo, não estou contando nenhuma novidade, todo mundo sabe disso. Só que não existe até hoje uma regra geral que facilite tanto a criação de produtos, seja o produto em si, a embalagem, inovação, o marketing. O máximo que você tem por aí são gatilhos da copy para te ajudar na hora de vender. Ou você vai ter talvez neuromarketing, neurociência, que são metodologias um pouco não democráticas, meio acadêmicas, que raramente as pessoas não usam no dia a dia. Ou seja, quem vai criar um produto, serviço, uma experiência, acaba fazendo meio que na tentativa e erro, ou copiando alguma coisa que deu certo nos Estados Unidos, ou vendo alguma startup que está funcionando, então vamos tentar fazer ela, só que mudar a cor. Aí eu pensei assim, gente, o pessoal empreende na tentativa e erro, na cópia. E por isso que tem essas estatísticas do Sebrae que fala que no segundo ano, 9 entre 10 empresas morrem. É por isso que algumas startups, inclusive, quase que têm orgulho de falar, quando vão no palco pedir investimento, falam assim, eu já quebrei 8 startups. Aí todo mundo, uau, parabéns. quer dizer que você é ótimo. Agora você vai conseguir. Agora você vai, na nona, com certeza. Vai ser mais uma, né? E aí eu falei, gente, não é possível, nós temos um capitalismo esquizofrênico louco, porque se a gente vai jogar banco imobiliário, ou então qualquer jogo de tabuleiro, ou até mesmo um Free Fire, a gente entende a regra do jogo, o objetivo, algumas estratégias, quem a gente tem que matar, como que a gente vive, qual é a skin que a gente quer usar, ou sei lá o quê. Só que no jogo da vida, quando a gente brota aqui, a gente brota e é jogado, brota numa família. Aí a família pode ter uma religião vamos dizer, cristianismo, catolicismo, judá, não importa. Aí tem todas as premissas que são daquela religião, os preconceitos, as crenças limitantes e até crenças não limitantes, podem ter coisas boas também, todas as verdades, o momento histórico daquele momento da sociedade, o que chama-se de Zeitgeist, né? Que é essa palavra alemã que quer dizer um momento específico, contemporâneo do que está acontecendo agora. Então as pessoas nascem, têm uma vida totalmente aleatória, ditada pelo meio, ditada pela religião que recebem, pela família, quando vão tentar empreender. O capitalismo já é um jogo muito competitivo, elas ainda têm que competir com coisas como vaidade é pecado, então você não pode ser melhor que ninguém. Então como você vai criar uma empresa foda se você não pode ser melhor que ninguém? Então eu fui percebendo, eu falei um monte de coisa junta de propósito, que eu fui percebendo um monte de coisas que não otimizam a vida de nenhum cidadão, não digo nem só o empreendedor, do cidadão, que foi treinado no Brasil oficialmente para ser um perdedor. O Brasil é uma fábrica profissional de perdedores, de pessoas que gostam de falar que estão sofrendo, que tem um sofrimento card no bolso e acham que se chegarem no céu com o sofrimento card com 8 milhões de sofrimentos, que seria a pontuação, o cara vai direto para... Passou e vai morar... Ganhar dinheiro é pecado. É pecado. O rico brasileiro é um rico culpado. Tem sempre uma história de peguei busão, comi quentinha. É um país que foi criado invertidamente para funcionar no capitalismo. Como eu vendi minha empresa em 2008 por umas dezenas de milhões e pus o boi na sombra, eu falei, bem, eu tenho um enunciado de problema interessante, o capitalismo brasileiro nunca vai funcionar. E não é por culpa de esquerda e direita, é por culpa do conflito social, cultural entre Portugal, colônia de exploração, Igreja Católica Apostólica Romana e o capitalismo. Eu falei, cara, como que ninguém nunca parou para pensar nisso? Quer dizer, Martinho Lutero chegou a pensar nisso quando criou o protestantismo, mas ele criou mais numa onda só de religião. Como ninguém pensou que o capitalismo brasileiro está totalmente fadado ao fracasso por conta disso? Então eu me dediquei 14 anos da minha vida para entender como resolver esse problema, sem depender, obviamente, de MEC, de governo, de política, de voto, que a gente sabe que essa merda não funciona. Ou se funcionar, vai demorar 180 anos. E aí eu consegui, depois de muita pesquisa, chegar num mapa único do que interessa ao humano. Esse mapa, não por acaso, contém os 7 pecados capitais, porque também é uma luta contra a cultura originária da Igreja Católica Apostólica Romana. Não quer dizer que é anticristo, é totalmente a favor de espiritualidade, não tem nada contra. E o meu trabalho, acho que eu posso dividir basicamente em 2. O primeiro é mostrar para os pretensos empreendedores que eles só vão dar certo se eles se aceitarem poder dar certo. Porque ter sucesso é um ticket de ida sem volta para o inferno. Então, primeiro tem um trabalho meio de coach no Sex Canvas Academy, meu curso, que dura umas 11, 12 aulas, bem porrada na cabeça deles. Um monte de aluno vai parar em clínica psiquiátrica. Não, parece piada. Já teve muita gente internada, muita gente separa, muita gente viaja. Libertou o cara, né? Liberta o cara.
E é rápido, porque eu não estou ensinando coisas novas, eu estou só arrancando caganeiras mentais que colocaram na cabeça dele de crenças limitantes. Essa é a primeira parte. Aí depois ele fala, cara, tô livre, tô pronto para ficar rico, quero ficar milionário, quero ir pro meu Self 2, que a gente chama no curso. Tá, agora lembra que você era um humano com a cabeça fodida? Então, os seus clientes são igualzinho a você, e eles querem isso daqui. E aí vem o Sex Canvas, que é esse mapa que eu não tenho aqui, infelizmente, para mostrar. Chama Canvas, não tem nada a ver com o aplicativo Canva. Um Canvas é um papel, uma folha de papel que contém toda a teoria num lugar só. E lá estão os 7 pecados capitais, e não só os 7 pecados capitais, como as 7 emoções da criança interior, que a pessoa passa a usar esse mapa para tudo no dia a dia. Se ele quer criar uma cópia, se ele quer mandar um WhatsApp, se ele quer criar uma automação. Se ele tiver um humano do outro lado, abrindo uma embalagem, ou lendo um WhatsApp, ou lendo uma landing page, ou olhando o design de uma lata, que inclusive essa aqui parece que tem um alto relevo, né? Isso já é uma coisa sexy. Sensorial. Então ele passa a falar, eu já sei como criar produtos, serviços, experiências sexys de uma vez por todas. Não dependo mais de tentativa e erro, de copiar, de esperar uma startup vir dos Estados Unidos para dar certo, para eu ir atrás. Então é uma otimização da vida das pessoas, especialmente dos empreendedores, na criação de produtos, inovação, porque tem uma metodologia de inovação dentro do Sex Canvas. Não existe nenhuma metodologia de inovação no mundo. Caraca. A única metodologia de inovação no mundo é o brainstorm. Né? Vamos pensar uma coisa nova, maluca, que o pessoal quer. Chuta aí. Falei, uma casa de cachorro com ar-condicionado. Legal, anota aí. É assim que se cria inovação. O Sex Canvas tem um processo de inovação que já criou um carvão que se acende sozinho. O Nubank foi criado num processo de inovação que não depende de gênios. Porque para inovar, basta você pegar uma indústria toda cagada, como era a indústria bancária, que era lento, tinha que ir na agência, tinha que ajoelhar no milho, burocrática pra caramba, tomava um monte de não na hora de pegar o cartão. Pega isso, quando você anota isso negativamente no Sexy Canvas, no caso está ferindo a preguiça, que é um dos pecados, está ferindo a liberdade, o cara tem que ir no banco, está ferindo avareza, porque o cara tem que pegar um Uber para ir no banco, tá ferindo vaidade, porque o cara toma muito não, recebe um cartão com crédito baixo e às vezes um cartão feio. Sim. Meu primeiro cartão caixa, aquela coisa amarela, azul claro e sei lá, feio, sabe? Azul. O Nubank só pegou o que estava eletrificando negativamente o Sexy Canvas e positivou. Mas eles são gênios. Sinceramente, eu acho que eles são mesmo, muito inteligentes. Mas hoje, qualquer um com o Sex Canvas pode se tornar um gênio, porque está mapeado finalmente o que interessa ao humano real. Mas, Djaman, você tocou um ponto muito importante, que assim, as pessoas elas estão presas por crenças, enfim, por 1000 crenças, desde os pais, enfim, é uma roda sem fim. A gente vai parar lá na bactéria se a gente for ver de onde vem isso daí. Mas... Bactéria com crença limitante. Mas é possível. Não, porque a gente vai... a culpa é dos nossos pais, que é dos pais dos nossos pais, que é dos pais dos pais dos todo nossos mundo pais, é vítima de vítima. Quando você vai ver, você vai chegar lá. A bactéria. Mas eu gostei, achei engraçado imaginar isso. Eu curti o momento. E aí, pô, beleza, a gente vai, entendeu o sistema do Sexy Canvas, você entendeu, você se liberta. Mas daí você vai levar a sua mensagem pra galera que não entendeu isso. Como que funciona isso? Tipo, as pessoas vão compreender a nossa linguagem, vão compreender o que a gente está querendo passar para elas? Entendi a tua pergunta. Se a pessoa chegar escancarando muito, e luxúria, e mulher pelada, e palavrão... Não é isso que é o sexy, mas excelente pergunta, porque parece que a gente vai chegar com uma mensagem meio anticristo e foda-se tudo mas e tal. nem isso, mas quando você entende o jogo, você fala, pô, eu quero ir por esse caminho, independente do caminho, eu quero ir por esse caminho, mas você entendeu isso. Mas o mundo talvez não esteja pensando como você. Não, mas não depende da racionalidade do neocórtex, essa que é a graça. Excelente pergunta, muito boa. Realmente muito boa, porque normalmente em podcast a gente elogia a pergunta, mas eu tô te babando um ovo extra porque eu nunca recebi essa, porque ela tem uma resposta muito boa. O que eu percebi no meu estudo, né? Porque foi um estudo de 14 anos. Caraca. Então eu fui estudar biologia, fui estudar Charles Darwin, fui estudar hominídeo, fui estudar Neandertal, fui estudar Homo sapiens, porque nós somos Homo sapiens sapiens, né? Sim. Nós não somos só os homens que sabem, nós somos os homens que sabem e que sabemos que sabemos. Né? Fui estudar Homo erectus, fui estudar religião, qual foi o controle da Igreja Católica e do judaísmo, fui estudar muitos filósofos, porque isso é um outro erro de quem cria uma teoria científica, vou fazer uma teoria de marketing, então só vou estudar Kotler, Porter e marketing. Isso é um erro, isso é uma maneira segmentada burra dessa sociedade de juntar tudo no mesmo lugar. E fui atrás disso, e para responder a tua pergunta, o que eu percebi? O que eletrifica mais as pessoas, o que faz as pessoas clicarem, comprarem, se interessarem, é o id,
O que é o id de Freud? É o nosso bicho, em um melhor resumo possível. 95% do desejo de compra, isso é alguns prêmios Nobel, inclusive eu quero trazer o prêmio Nobel para o Brasil com essa minha metodologia, é possível. Eu falo isso não como copy, porque assim, em termos de prêmio Nobel já teve dois, um de 2003 e um de 2017, de economia, que justamente era sobre behavior economics, que é comportamento de consumo. E o Sexy Canvas modéstia não à parte, porque eu sou zero humilde, ele é bem superior ao trabalho do Daniel Kahneman e do Richard Thaler, que ganharam o prêmio Nobel, porque eles explicavam coisas do tipo, 95% das decisões de compra são tomadas pela aquele livro Rápido e Devagar, pela essa versão rápida, eu quero agora, por esse lado bicho, por esse lado reptiliano. Só que eles não explicavam como usar, eles davam exemplos. E eu criei um mapa de como usar. Então, por ser uma coisa reptiliana, por ser uma coisa do nosso bicho, por ser uma coisa do id, o cara não tem que estar pensando, não sei se concordo com essa ideia, não sei para comprar, porque não é no neocórtex, é lá dentro, entendeu? Então, por exemplo, antigamente, vou dar um exemplo bem clássico, eu tenho milhares de exemplos e milhares de alunos que vocês, inclusive, entrevistaram aqui. Legal. O Strider, o Rafa Medeiros, são meus alunos. Legal. O Galamba, meus alunos. O Guto também é? Ele é meu aluno. O Guto me amarra. Eu amo, o Guto tá muito bem. Os meus alunos já me passaram, né? Dá até uma raiva, né? Uma ira, né? Tem um criativo dele, só pra introduzir rapidinho, que ele começa o criativo assim, ai. Aí ele tá com um copinho, ele tá com uma gema de ovo batendo assim, tô eu aqui tomando meu suco de galinha. Não, ele é maravilhoso. O Guto, ele sempre foi aquilo. Só que ele tinha um pouco de medo de enfrentar essa coisa da gordofobia, de falar mais palavrão. Então, ele teve o que a gente chama no curso de coragem de ser sexy. Que é uma coragem que, às vezes, como fomos criados para não falar palavrão, para ser bonzinho, a gente acaba não usando. E, às vezes, é só você soltar o seu verdadeiro eu quando você tá com seus parceiros na balada. Exatamente. E funciona muito melhor. Exatamente. O exemplo que eu ia dar, por exemplo, dentista. Dentista normal, que a gente vai, obturação, canal, essas bostas. Alguém se eletrifica e tem prazer de ir no dentista? Ninguém. Ninguém gosta de dor. E aí os dentistas começaram a aplicar ácido hialurônico e botox. Resolveram fazer um trabalho de dermato, de deixar as pessoas mais bonitas. Nesse momento, a pessoa vai no dentista, paga 30, 40 mil reais, feliz da vida, porque vai mexer com o quê? Com vaidade, com luxúria e com segurança. Caraca. Que são itens do Sexy Canvas. Se você olhar todas as marcas de sucesso, uma outra maneira de responder a tua pergunta que foi muito boa, todas as marcas, Louis Vuitton, McDonald's, esse evento, o NL Experience, Uber, Tinder, startups de sucesso, todas elas, eu posso comprovar a teoria no Sexy Canvas. Então, a Louis Vuitton não está ferindo ninguém, não está incomodando ninguém. Quer dizer, todas estão incomodando em algum lugar, porque incomodar é o segredo. Porque nos ensinaram também como crianças que para sermos amados, olha que erro, olha que bug de software da sociedade. Para você ser amado, você não pode incomodar a vovó, falar palavrão, incomodar o professor. Se tiver uma dúvida na sala de aula, nem levanta, porque vão te achar burro. Se alguém pedir pizza, fala, eu aceito esse sabor de pizza, eu não me quero incomodar ninguém. Então ensinaram que para a gente ser amado, a gente tem que ser bonzinho e não incomodar. Só que isso é a antítese do capitalismo. Você só chama atenção, você só atrai clique, você só interessa, como o Guto Galamba, se você incomoda, se você é diferente, entendeu? E todos os brasileiros acham que vão ser amados sendo bobões, fofos e mornos. E isso é uma mentira que nos contaram. Por quê? Porque interessava Portugal e a Igreja Católica que o brasileiro fosse burro, quietinho, calado, não tivesse ira nem inveja deles para não criar revoluções enquanto eles tiraram todo o pau-brasil, metais preciosos e roubavam tudo daqui. Então esse foi um povo criado para perder por causa disso. Não dá mais. E detalhe, continua assim até hoje, mesmo depois da independência, faz muito tempo. Era essa a minha próxima pergunta, porque assim, você é muito direcionado para o Brasil. Eu sou focado em Brasil e países também. Colonização de Portugal, Espanha, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aí você diria que outros países estão muito à frente, muito diferente do Brasil, sei lá, Estados Unidos ou Europa ou China, sei lá. Eu diria em termos de empreendedorismo, inovação. O que a gente está falando aqui. Eu diria, o Brasil andou muito. Consciência, talvez. É a cultura. Isso. E no caso desses países especificamente, é o cristianismo também, só que é o protestantismo. A grande mudança que acontece a partir de 1517 no protestantismo é dizer que trabalhar não é sofrer. Trabalhar é comungar com Deus. Outra,
Se você for rico, tudo bem, não é uma vergonha, desde que você seja ético e divida com a sua comunidade. O protestantismo viabilizou a Revolução Industrial e viabilizou o capitalismo. Foi o protestantismo na Inglaterra, na Alemanha, que fez a Revolução Industrial acontecer, que formou as bases do capitalismo moderno. Esses países como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Inglaterra, são países protestantes. Se a gente tivesse recebido isso aqui no Brasil, se tivesse sido colonizado por esse país, a gente estava bem adiantado também. Isso muda toda a cultura. Israel, por exemplo. Israel, você é convidado a questionar o professor o tempo todo. Mesmo o professor mais doutorado, eles esperam que você fale, peraí, o Harari, o cara que escreveu o livro Sapiens, por que o Homo sapiens sapiens gosta de fofocar, como você fala no início do livro? Aí ele vai falar, porque assim, não, mas eu discordo. Então, o Brasil não. O Brasil foi ensinado a ficar calado, não perguntar, não questionar, tá tudo no livro. Se você questionar muito, você vai pro inferno. Isso é muito real. Então, são países muito adiantados e nós ficamos 500 anos atrasados. Porque desde 1500 a gente recebeu a religião e a cultura que começaram a ser protestada em 1517. 17 anos depois, em termos históricos, não é nada. Na Europa, e viabilizou a Revolução Industrial. O Brasil ficou 500 anos parado no tempo e ainda cheio de medo, e cheio de medo de falar que é bom, cheio de medo de falar que é foda, cheio de medo de falar a verdade. Isso é algo que me incomoda. Caraca. Nossa, é uma perda de tempo, Você não gente. pode ganhar dinheiro. Não pode ganhar dinheiro, é feio. Cara, isso Fora outras crenças do patriarcado, a mulher tem que ganhar menos dinheiro que o homem. E aí vai toda essa bagunça. Vai longe. O meu trabalho é tentar acelerar essa revolução aqui no Brasil com o Sexy Canvas, porque o Sexy Canvas não é só uma metodologia de vendas e marketing, ele também é uma filosofia de vida e uma terapêutica. Então, muitos alunos meus se curam das suas crenças limitantes muito mais rápido que Freud curaria ou uma psicanálise e tudo mais. Eu não estou dizendo que eu atendo num consultório clinicando e terapeutizando, mas a teoria liberta muito aluno. Tem muito aluno que ficou muito curado depois do Sexy Canvas. E para quê? Para ficar rico, milionário, que nem os meus alunos estão ficando? Eu digo que sim, se você quiser ser o cara, comprar um Porsche, que nem um Strider, e baixar combão de Red Bull. Red Bull não, de Bali, com vodka na balada, com Grey Goose, pode também ser aquele rico clichê. Mas o que eu vendo no Sex Canvas é o Selfie 3. O selfie, não selfie de foto, selfie de Winnicott e Jung, selfie, para no F, selfie, que é a totalidade do seu ser, que é você ser livre. Então, se você tem tempo, tem dinheiro, tu quiser dar aula de balé, irmão, se você quiser passar a vida fazendo kitesurf, se você quiser virar padre, se você quiser doar todo o seu dinheiro, não recomendo que você perde a liberdade de novo, vai ser feliz. E muitas pessoas perguntam, mas esse papo de pecado é feio? Meus alunos que ficam ricos, que ganham grana, que são milionários, se tornam mais altruístas do que o católico original que fica doando uma cesta básica quebrado, pegando empréstimo, Caraca. entendeu? É uma transformação muito grande e por ser ampla eu falo do Prêmio Nobel, né? Se fosse só como usar melhor o Excel, não dá para ganhar o Prêmio Nobel com um curso de Excel melhor, mas o meu negócio, ele realmente descobriu e é tudo muito fácil de entender, é tudo muito fácil de usar, é tudo colocado para não ferir a preguiça, que é um item muito importante do Sexy Canvas dos usuários, entendeu? E funciona, que é uma beleza e funciona para tudo, para lava-jato, fábrica de bebida, influencers demais, Qualquer segmento. criação de curso, um PowerPoint, a minha palestra no palco, ela é totalmente sexy, obviamente, né? Eu sou o pai da teoria. Então, a galera eletrifica, a galera fica com saudade. Normalmente a minha palestra, se não é a melhor, é empatada com a melhor de todos os eventos que eu vou. Por quê? Porque o humano quer rir, o humano quer se lembrar, o humano quer se assustar, o humano quer falar, caraca, que legal, que cara. dia maravilhoso, inesquecível. E as pessoas não tinham uma regra para Sensação fazer isso. boa. Não tinham. E hoje tem. E detalhes, regras são só o bicho. Então, é ira, é gula, é luxúria, é vaidade, é segurança, é liberdade da criança interior, é pertencimento, é amor. Futebol, pertencimento ao time, amor ao time. O que é o recompensa, que é o item da criança interior no futebol? É o gol. Ou até marcar com a galera de assistir junto comendo um churrasco. Aí é uma recompensa de pertencimento e gula. As coisas começam a se misturar e depois que você assiste, o meu primeiro slide é aquela coisa da Matrix. Não sei se vocês são muito dessa época, aqueles verdinhos caindo. sim. Que depois que você vê o Sexy Canvas, você não consegue mais desver tudo na sua frente, segundo a ótica. É uma matemática das sensações humanas discretizada em 14 itens que ninguém tinha antes e ninguém entendia porque as coisas tinham sucesso. E agora Caralho, tudo ficou mais claro. Caraca. Minha Eu cabeça foi longe Pô, aqui. deu pra. Eu vejo que a galera tem
muito medo das ações que podem acontecer, por exemplo, essa questão que nem você trouxe do digital, até do mesmo Guto, né? O cara sabe que ele tem o potencial de ir longe, ele pode falar as coisas que ele realmente gostaria, mas tem, por exemplo, o medo do hate. Como que a gente faz para trabalhar esse tipo de coisa? Eu sou um cara que, por exemplo, eu produzo conteúdo no Instagram e tal, mas eu não falo exatamente tudo que eu falaria numa roda de amigos, onde a gente dá muita risada, se diverte. Uma pena. Por isso você eletrifica menos. Porque vou te falar, a explicação básica disso, desculpa te interromper, mas eu já entendi a pergunta. A explicação básica que o Guto Galamba teve coragem de ser sexy é porque hate é bom. O que hate usa? Hate usa pertencimento e ira. É um item da criança interior, que é o pertencimento, e o outro item é o ira, que é dos pecados capitais. Pertencimento e ira que faz a votação do Big Brother para tirar alguém da casa bombar. Pertencimento e ira que faz Bolsonaro ou Lula ganhar eleições. Quando você cria pertencimento e ira, você cria viralização dupla. Tem um grupo que vai te odiar. Porra, o Guto Galamba é gordofóbico. Eu sou gordo, eu sou gordinho, eu não acho isso errado. Amigas, olha como esse cara é babaca. Pronto, viralizou ele, falando que ele é babaca. E a galera que é sarado e acha que gordo tem mais é que malhar mesmo, fala, aí seus gordinhos, aí galera sarada aqui do CrossFit, olha como o Guto tá sendo corajoso. Então você viraliza em dobro, o hate é bom. Claro, limite do bom senso. Tu não vai chegar e falar assim, todas as mulheres são piranhas, tenho certeza. Você não vai ser o louco do rolê também. O bom senso existe, entendeu? Mas se você souber fazer, você vai eletrificar. E a razão pela qual pessoas como você não têm coragem de mandar o papo reto, assim como muitas vezes o próprio Fermento, que me entrevistou também, ele manda o papo reto, e o pessoal lá dos outros podcasts que são mais corajosos manda o papo reto, é que tem duas razões que nós humanos não mandamos o papo reto. Uma é biológica. Nós somos o ser mais avantajado em termos de neocórtex de todo o sistema dos animais. Então, a gente tem um neocórtex mais avantajado que da baleia, que da ostra, que do tubarão, que, sei lá, que da zebra. Em compensação, nós somos o bebê mais fudido, que precisa de mais cuidado dos pais por mais tempo. Então, às vezes, o bebê fica na casa dos pais até os 29 anos. Sabe como é que é? O tubarão nasce e não sabe nem quem é pai e mãe. A ostra nasce e não sabe nem quem ela é. Ela tá lá só filtrando os barulhos. Tchau e benção. E o humano percebe desde criança que se ele não for amado, não é que vai ser uma infância triste, ele falecerá. 100% de bebês que não são cuidados por algum tipo de tutor vão morrer. Então, tem uma salva biologicamente numa idade muito tenra que se você não for amado, tiver hate, por exemplo, você vai morrer. A sensação gravada na sua EPROM, na sua máquina cerebral é hate igual a morte, falta de amor igual a morte. Esse é o primeiro problema da nossa espécie. O segundo problema é a Igreja Católica Apostólica Romana, que nos ensina que para sermos amados, temos que nos colocar em quinto lugar, fazer tudo por todo mundo, amar primeiro a Deus, amar primeiro o outro, se tomar uma porrada aqui, dar outra cá. O egoísmo vira uma coisa negativa. Então, para ser amado, deixa eu ver se eu entendi. Se eu não for amado, eu morro. E para ser amado, eu tenho a regra do jogo. A regra do jogo é ser fofo, ser bom, ser morno e não falar as verdades que eu gostaria de falar. Então estou acertando. Não! Isso é o bug do software do capitalismo brasileiro. Caraca. Você acertaria se entendesse duas coisas. Você não vai morrer se não for amado. Você pode ficar 6 meses solteiro. Você pode ficar 6 meses não sendo amado por todo mundo. E para ser amado, o que te ensinaram não é 20% na direção errada. É 180 graus. É o contrário. Você vai ser amado quanto mais sincero, quanto mais louco, quanto mais eletrificante, quanto mais contraste criar. Então, trate de começar a falar coisas que vão gerar... E sabe o que vai acontecer? Muito mais comentário, gente falando, não tô te reconhecendo, nananã, vai aumentar o engajamento. No limite do bom senso, não vai falar... Cara, eu vou falar uma coisa horrível aqui para te dar um exemplo. Tinha um grupo chamado Dorsal Atlântica, na minha época de heavy metal, que o nome do disco deles era Pau no Cu de Deus. Olha a coragem que eu tive de mostrar o nome de um disco que é um absurdo do desrespeito. Sim. Só que esse foi o disco mais famoso deles. Tem uma empresa... Porra, muito obrigado, eu vou querer isso daí, né? Tem uma empresa que eu mostro na minha palestra que vende plano funeral. Pensa bem. Plano funeral, imagina a reunião da galera do marketing de uma empresa que vende plano funeral. No mínimo, as ideias são, gente, você no momento mais difícil, com o nosso apoio. Aí o outro fala, não, já sei, vamos oferecer um jazigo que a sua família poderá estar junta. Não, já sei, o plano que te dá segurança nas horas mais difíceis, que foi parecido com o primeiro. O maluco chegou e criou uma campanha dizendo assim, Sinaf, 25 anos, sendo a maior do Brasil, perdendo um cliente atrás do outro. Olha isso.
Olha a coragem do maluco. O outro colocou Da sogra tem Sinaf também, né? 25... Hã? Tem um da sogra. Tem um da sogra também, tem um de dirigir Eu vi o da bêbado. Barbie. O da Barbie eu não O vi. esqueletinho com o sapatinho de Barbie. Eu falei, caralho, Cara, eles são muito corajosos. Não, tem um que é sensacional. assim, Sinaf 25 anos, a maior do Brasil, perdendo um cliente atrás do outro. Caraca. Aí, assim, é o anti-exemplo da coragem, aliás, é o exemplo da coragem de ser sexy. Eles se tornaram os maiores. E a boa notícia para quem está nos assistindo, num país que é uma fábrica de perdedores, num país que até um cara como você, esclarecido, que está no métier, tem medo de mandar o papão reto, é um oceano azul para você inovar, é um oceano azul para você se diferenciar, porque todo mundo aqui é perdedor medrosão. Se você for tentar fazer isso na Israel, na Alemanha, nos Estados Unidos, não vai ser tão fácil, porque a cultura já deixou eles mais sincerões, papo reto, eletrificando mais naturalmente. Mas aqui no Brasil e outros países hispânicos ou de Portugal, Igreja Católica Apostólica Romana, se você tiver o Sexy Canvas, eu falo isso, não é... Enfim, já sou multimilionário, quer comprar, galera, compra. Sexy Canvas Academy está aberto, não faço mais lançamento, é só ir no link da minha bio, faz o curso, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua cabeça, como Vou mudou acessar aqui, galera. a vida dessa galera Pode, toda. pode. É verdade. E o meu Legal. prazer é esse, meu prazer é transformar essa galera, porque atrasaram muito o jogo. Capitalismo é muita competição. Você não pode jogar um jogo de competição sem saber as regras do jogo e ainda jogando contra si mesmo. Eu não sou melhor que ninguém, que isso, nada, sabe? Que isso? Não sou não, para com isso. O brasileiro não sabe receber elogio. Quer ver outra coisa que o brasileiro não sabe fazer? Dar feedback. Se eu for dar um feedback pra ele assim, pô, fala, pô, meu irmão, tira esse bigode aí. Não é verdade, é só um exemplo. Pô, tira esse bigode aí que tá feião, tu ia ficar mais bonito sem bigode. Exemplo, não vou falar porque, pô, posso Vai ficar ofender. magoado. Aí ele é meu amigo. Aí, pô, o cara tem bafo a vida toda, ninguém conta, Fala, é com foda. medo de perder a amizade e o cara não consegue namorar. Por que o brasileiro não dá feedback verdadeiro, sincerão? Porque só quem julga é Deus. E se eu tô dando um feedback, falando um papo reto pra tu, eu tô me colocando num lugar meio de vaidade. Se eu tô te dando feedback, eu sou melhor que você em algum grau. Então, não... Tá tudo cagado no Brasil por causa disso. Então, Eu queria te prego fazer essa uma mudança. última pergunta pra te liberar. Cara, eu fiquei convencido. Mas eu queria falar, pô, tem muita gente que acompanha a gente que tá começando, tá, é jovem, tá iniciando. E ele ainda não tem grana, por exemplo, para investir num Sexy Canvas da vida. O que ele deve, pelo menos, buscar para iniciar e entender um pouco tudo isso que você falou até agora? O que dá pra gente dar uma dica pra esse cara? Falar, cara, vai por esse caminho, pelo menos Tá, eu adoraria poder indicar meu livro, mas eu tô atrasado com meu livro quase 3 anos, porque eu também lancei uma versão nova da teoria, ainda bem que eu não lancei o livro. Eu também não quero indicar, como todo mundo faz 3 livros do Napoleon Hill e quem pensa enriquece e não sei o quê. Eu quero dar dicas. Pô, A legal. primeira dica é: você vive num país de perdedores que as pessoas têm medo de se diferenciar. Então, tenha coragem de falar coisas que as pessoas não têm coragem de falar. Só isso já vai te colocar num patamar diferente. Parece tão simples, né, É cara? tão simples assim. E detalhe, você vai ser mais amado com essa versão. É o contrário do que te ensinaram. Essa versão sua que aceita qualquer sabor de pizza, que lava a louça pra galera na resenha, que é fofinho, pensa em todo mundo, se coloca em último lugar, faz tudo por todo mundo. Não é pra você virar o babacão egoísta eterno, não. Para com essa versão. Se coloca em primeiro lugar, seja egoísta. Até você ganhar o jogo, seja egoísta. Caiu a máscara de oxigênio, é em você. Depois no amiguinho. Junte grana, foque no digital, foque na inteligência artificial. Consuma meu conteúdo gratuito, consuma conteúdo gratuito de outros players que não são charlatões, porque tem, infelizmente, muitos players sem base no ecossistema. E compareça em eventos como esse e esteja no ecossistema, porque pela primeira vez na história da humanidade é possível a mudança de classe social rápida. Antes, na época de engenheiro, médico, advogado, demorava muito. Você nascia rico, morria rico ou pobre. Se você nascia pobre no Brasil, você morria pobre. Com o digital, com a inteligência artificial, com metodologias como o Sexy Canvas, pela primeira vez na história é possível mudar de classe social. A gente vê muita gente ferrada da favela, favelado investidor, meu aluno também bombando. Pô, que massa. Legal. Bombando e é isso, aproveita o momento, não deixa passar, não fica querendo estar com concurso público, para de ouvir papai e mamãe, nós estamos na singularidade. Chegou a singularidade da inteligência artificial. Ninguém de trás vai te ensinar alguma coisa que vai te servir de fato. É só a galera do momento atual. E me segue aí, André Diamant. Foda. Galera, vou ter que liberar o André, porque ele vai subir no palco agora pra palestrar.
Cara, eu já Não. fiquei com a cabeça meio atordoada aqui, cara. Queria te agradecer e fazer um convite pra gente fazer um episódio completo no estúdio. Você mora em Bora. Floripa? Eu tô meio morando no Rio, meio morando em Floripa. Tá, quando tiver por aqui, pô, convidar você pra gente fazer um episódio aí de 2 horas, pra gente poder se aprofundar pra caramba no Sexy Canva. Eu fiquei muito interessado. Imagina que legal. Vai ganhar um aluno novo. Pode vir, cara. Dois. Mas eu fiquei imaginando ele e o Rafa conversando junto no podcast. Eu tô lá no evento do Rafa. Isso ia A gente ser tá- muito Cara, o Rafa é maneiro, demais. cara, Rafa Medeiros, um muito beijo pra maneiro. você. O cara é foda. Abraço, Rafa meu aluno Medeiros. também. Que legal. É, meu aluno. Legal. O Rafa é meu aluno e ele usou muito o Sex Canvas. E agora, acho que antes de vocês terminarem, vale uma coisa. Boa, Outra legal. coisa, outra dica. Vai acontecer um caos social. Eu não sou desses caras reptiliano e teoria da conspiração nem nada disso. Muitos dos empregos se perderão, inclusive das classes médias altas, advogados, programadores, developers. Nunca achei que isso ia acontecer. Ah, mas qualquer coisa vira Uber. Não, o carro se dirige sozinho. Vai haver um caos social. Nos próximos 1 ano a 2 anos é o tempo que você tem para juntar uma grana. Senão você vai viver de renda mínima do governo que nem você viveu no Covid. É sério, não é à toa que Mark Zuckerberg está fazendo um bunker de 100 milhões de dólares no Havaí. Não é à toa que Bill Gates está comprando um monte de terra agricultável para garantir alimento. Esse caos social fica parecendo que aquelas teorias da conspiração, falaram isso no ano 2000, falaram isso quando criaram o smartphone. Não, essa vez é sério, porque a última grande invenção da humanidade foi a inteligência artificial. As próximas invenções vão ser todas feitas ou em conjunto entre o humano e a inteligência artificial ou pela inteligência artificial sozinha. Então, corre atrás. Mas estou pensando em fazer curso de direito. Esquece faculdade de 5 anos. Esquece. Vai estudar essas coisas, inclusive inteligência artificial, porque o único caminho de você não se fuder nesse rolê é estar do lado de cá, é estar do lado do dono do escritório de advocacia que consegue demitir 48 advogados porque substitui pelo Gemini do Google ou pelo ChatGPT. Você tem que estar do lado de cá, não dá mais tempo, você tem que empreender. Não espere por emprego, não vai funcionar, vai dar merda, se prepara, junte grana, vai ser tipo um dilúvio e você tem que ter alguma arca para entrar. Caraca. Maravilha. Muito obrigado, muito Excelente. obrigado. Onde é que a galera te encontra, André? Qual que é o Instagram? @André Diamand. Tipo diamante com D mudo no fim. É um diamante falso. Excelente. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Satisfação. Gratiluz. Muito obrigado, boa palestra, O bom convite tá evento feito aí aí. pra gente bater um papo um pouco mais longo. E boa Tamo nessa. palestra. Quem estiver nos ouvindo, então vou dar mais uma dica, Boa, galera. boa. Não bebam, porque beber é ruim pra saúde. Mentira. A outra dica é o seguinte: o que eu tô percebendo em todo o mercado de influencers, tá? Inclusive eu. Como vai ter esse caos, vai ter muito êxodo urbano, provavelmente. Eu faço estudos sociológicos meio metido a Harari, né? Então, já tem a coisa do nômade digital que sai da cidade, não precisa estar mais em centros urbanos, pode estar longe. E vai ter muita gente morando fora da grid, com energia solar, produzindo sua própria comida, fazendo permacultura. Parece um papo meio hippie, esse que eu tô lançando. louco, né, cara? E eu acho que a sociedade vai meio que se voltar, depois da singularidade, a talvez as suas origens enquanto humanidade mais natural. Então, muitos influencers podem começar. Eu comecei esse movimento ano passado, alguns já estão fazendo, estão começando a trazer outros estudos de medicinas da floresta, ayahuasca, energias de chakras, esse papo que normalmente nós do business, do capitalismo, falamos. Esses hippie maconheiro falando esses papos não é pra nada, não sei o quê. Mas a verdade é que, não à toa, dentro do meu estudo, eu estudei muitas religiões. Candomblé, religiões de matriz africana, religiões muito antigas, religiões naturalistas, para entender o que aconteceu com o humano até para chegar na minha tese. Acabei me apaixonando pelas medicinas da floresta, Caraca, acabei que me legal. tornando o guardião das medicinas da floresta. Hoje posso ter meu próprio trabalho de ayahuasca, eu mesmo, não como xamã, não cheguei lá ainda, mas eu sugiro também que as pessoas abram os olhos, porque vai ter um movimento, além desse que eu falei, meio hecatombe nuclear aí, essa coisa meio apocalíptica que eu falei, vai ter também uma volta às origens, esse desejo desenfreado pela Ferrari, pela riqueza, pelo avião, como mais concentração de renda vai ficar em menos mãos por conta da inteligência artificial, vai ter mais gente classe média baixa, mais gente empobrecida, se não correr atrás, se não aproveitar esses 2 anos para isso. Então, até lá, comecem a abrir a cabeça para outras culturas, outras ciências, outras religiões. Nessa hora, até perco um pouco o meu público mais capitalista, porque fica parecendo que eu virei um hippie maconheiro, sei lá o quê. Não que eu não seja exatamente isso. Mas o fato é, galera, o mundo vai mudar.
E não é só, inteligência artificial é um barato. Não, vai mudar a porra toda. E tá na hora de você acordar. Aliás, já passou da hora. Tipo, não espere começar a receber R$600 por mês do governo, Caraca, porque seu emprego fudeu. acabou e não dá mais tempo de você se reempregar. Acorda, galera. Vai morar no meio do mato, eventualmente vai fazer, vai plantar, Vou vai aprender voltar pra agricultura. harmonia. Cara, Meus pais, volta, interiorzinho do sul. volta pra harmonia, aprende agricultura, aprende a fazer sair do grid, porque é sério, os centros urbanos podem ficar caóticos, de verdade, porque talvez não tenha dinheiro. O Universal Basic Income, que é a teoria que não só falada por mim, mas por Elon Musk, Bill Gates e sei lá, o Mark Zuckerberg, é como as inteligências artificiais vão roubar tantos empregos, não vai ter mais emprego. Então os governos É vão ter muito que pagar o bizarro BI, essa renda mínima. Essa renda mínima não dá, não tem dívida ativa da União, não tem como você também gerar. Mas uma dúvida que eu tenho, como que vai se sustentar tudo isso se não tiver gente produtiva? A pessoa está em casa, como é que vai ser produtivo isso? Vão ter que imprimir dinheiro para entregar para a pessoa? Porque senão Vão ter que imprimir dinheiro, vai ter superinflação. Os cargos mais importantes vão ser os cargos que têm destreza manual, como por exemplo... mão de obra, sei Como, lá. por exemplo, o pessoal do corte, visagismo, o pessoal que faz encanamento, o pessoal que levanta parede, se bem que já tem robô fazendo parede. Prostitutas também ainda vão durar um bom tempo, como sempre duraram. Agora, a Tesla está focada no Tesla Bot, né? O robô da Tesla, o principal diferencial do robô da Tesla é a destreza manual. Eles não estão focando em mais um robô tipo da Honda que faz palhaçada, corre, ou os robôs daquela Boston Dynamics, são boladões, levam armas e são fortões. Eles estão focados na destreza manual. O robô que pega isso, sabe fazer Isso um drink, bizarro, sabe lavar cara. louça, sabe cozinhar, sabe cobrir um idoso, sabe levantar um idoso que precisa ir ao Uma banheiro. criança. Porque nesse dia, fudeu geral. Porque não vai mais haver emprego para praticamente ninguém. E aí a humanidade sempre se virou. Mas ainda ninguém sabe direito o que vai acontecer nessa situação. Caraca. Caraca, que loucura. Bora, galera. Tem que acelerar. Tem que ganhar dinheiro rápido. Tem que ganhar dinheiro rápido. Se garante. Mete uma garante. grana no bolso. Na tua opinião, para ganhar dinheiro rápido, qual que é o melhor meio? Digital. Cara, o digital, algumas dropshipping já tá meio fora de moda, mas tem uns dropshippings mais locais, com estoque local No Latam ainda também, funcionam o pessoal bem. faz, né? O quê? O pessoal faz agora drop no mercado Latam. No também. mercado Latam, com estoque local, o pessoal faz. Afiliado também ficou um mercado prostituído, mas ainda vale ser olhado. Você dá a cara, ter um infoproduto não é fácil, mas é possível, não é para todo mundo. Bitcoin você precisa ter investimento inicial, é difícil. Alguns dropshippings te dão um crédito inicial quando você não tem dinheiro para comprar seu primeiro estoque. Eu não estou pronto para responder essa pergunta no momento com autorização. Estudaria inteligência artificial, Boa. estudaria Sexy Canvas, estudaria todas as formas de você poder pegar uma empresa e lavar ela com Sexy Canvas e inteligência artificial, porque esse emprego vai durar um bom tempo. As pessoas vão falar, ei, põe inteligência artificial aqui, então esse emprego vai existir. Clemente, né? Então eu acho que só não escala. O problema é que não escala. Sim. Estuda ChatGPT, agora você pode criar GPTs, que são apps da loja do ChatGPT. Tem mais coisa que eu estou esquecendo. Não estuda dev. Não, antigamente a minha resposta sempre era: quer se garantir para sempre? Estuda desenvolvimento, seja programador. Cara, eu Já não era. acredito que eu Mas- vou falar, não estuda mais programação, porque não precisa mais programar. Parada programa para você. Cara, é muito doido. Que loucura, né, cara? Ou vire prostituta ou prostituto por um tempo, que sempre é uma coisa que... Tô brincando. Não faz vai, isso não vai acabar tão cedo. São as coisas que você não fala no seu Instagram, né? Mas você vê, Mas tenho no certeza que teve podcast- mais comentário nesse momento dessa piada do que antes. Mas no Porque eu usei podcast a gente luxúria e fala. diversão. No podcast a gente é mais aberto. No Instagram é que ele é mais quadrado. entendeu? No podcast aqui Entendi. não tem aqui. Por é eu meio ter usado foda-se. luxúria e diversão nessa piadinha, tem mais comentário rolando, eu te garanto. Eu te garanto, hahaha, kkk, ele é louco. Se eu falo uma coisa mais, o futuro da política e tal, não tem comentário. É sobre isso, mano. Mano, é fácil de eletrificar. É só saber usar os 14 itens. Caralho. Caraca. Gratiluz, Valeu, gratidão, muito, gratinado. muito Conhece gratinado? Tô lançando. Gratinado é gratidão ao queijo. Gratinado. Valeu, galera. Muito obrigado, Festa, cara. cara, Muito que obrigado, festa. muito Pô, obrigado de aí, verdade. Satisfação. Prazer Tá falar convidado, contigo. Convidado aí para uma próxima. E boa palestra. Vou levar para um amigo meu que ele gosta de palestrar bêbado. Ó, esse é seu também, pode levar. É meu.